Então, pessoal, vamos aqui para uma atividade sobre sistemas de numeração decimal. Na primeira, nós temos o seguinte: veja o número que Adriano escreveu no quadro. Foi 74.932. Nós vimos que os números são organizados em classes, que são divididos de 3 em 3, pegando da direita para a esquerda. Então, por exemplo, aqui nós temos esses 3 primeiros, que são da classe das unidades simples. E os outros 2 pertencem à classe dos milhares. Nós também vimos que cada um dos algarismos pertence a uma ordem. Da direita para a esquerda, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta ordem e assim por diante. A primeira ordem é chamada de unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar. Então, sabendo disso, vamos responder essa questão. A letra A pergunta: qual o algarismo das centenas? Está aqui, é o 9. Na letra B, qual o algarismo das dezenas de milhar? É o 7. A classe que pertence o algarismo 4 nesse número. Então, 4, se você perceber, está na classe dos milhares. E por último, ele quer saber como se lê esse número. Então, este número a gente lê como sendo 74.932. Beleza? Então, vamos para a segunda. Então, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, Porto Nacional, município do estado de Tocantins, tem uma população de 49.146 habitantes. Aí ele pede para fazer o quê? A decomposição usando o processo aditivo e também o processo multiplicativo. Pessoal, pelo processo aditivo, basta a gente somar o valor posicional de cada um dos algarismos. Então, o 4 está nas dezenas de milhar, então é de 10 em 10 mil. Como tem 4, 40 mil. Mais o 9 está nas unidades de milhar, de mil em mil, então é 9 mil. Mais 1 está nas centenas, então é de 100 em 100. Mais o 4 nas dezenas, então 4, 10 dá 40. Mais o 6 está nas unidades simples, que é o próprio 6. A diferença do processo aditivo para o multiplicativo é que a gente multiplica o algarismo pelo valor de cada ordem. Então, o 4, como a gente já viu, está nas dezenas de milhar, ou seja, 4 vezes 10 mil. Mais o 9 está nas unidades de milhar, então é 9 vezes 1000. Mais o 1 está nas centenas, 1 vezes 100. O 4 está nas dezenas, 4 vezes 10. E o 6 está nas unidades, 6 vezes 1. Na terceira, pede para a gente separar esse número aí em grupos de 3 algarismos, da direita para a esquerda, e depois responder as perguntas. Então, fazendo essa separação, nós temos aqui o 896, o 067, o 189 e o 32. Então, separando de 3 em 3, fica como? 32, 189, 067, 896. Quem quiser separar por ponto, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, não gosto de separar, pois pode confundir com o sinal de multiplicação, então eu prefiro usar apenas o espaço. Então, na letra A, quantas ordens tem esse número? Então, basta contar a quantidade de algarismos desse número, né? Então, aqui nós temos 3, 6, 9, 10, 11. 11 ordens. Na letra B, quantas classes tem esse número? Aí é a quantidade de grupos que a gente separou. Nós temos a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e a quarta classe. Então, temos 4 classes. Quantos algarismos diferentes são utilizados? Então, bora ver. Temos o 6, o 9, o 8, o 7. O 6 já foi, então não conta. O 0, o 9 também já foi. O 8 já foi. O 1, o 2 e, por último, o algarismo 3. Então, quanto nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos diferentes. Letra D. Que algarismo ocupa a sexta ordem? Então, basta contar aqui. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem é ocupada pelo algarismo 0. Na letra E, que número representa a terceira classe? Então, terceira classe é essa. E o número representado é o número 189. Na letra F, a sétima ordem é ocupada por qual algarismo? Então, aqui nós fizemos até a sexta, a próxima é a sétima. Lembrem, a ordem vem da direita para a esquerda, contando de algarismo para algarismo. Então, na sétima ordem está o algarismo 9.
E classe nós pegamos de 3 em 3, como a gente separou esses grupos de acordo com o que a questão pediu. Na quarta, escreva os números naturais formados por. Então aí nós vamos simplesmente compor os números. Se a gente acabou de ver que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, nós podemos formar os números que estão aí, porque o máximo que aparece é centena de milhar. Então é só a gente colocar os algarismos nos seus lugares, né? Nós temos 6 centenas de milhar, 4 dezenas de milhar, 9 centenas, 5 dezenas e 3 unidades simples. Ó, professor, não tem unidade de milhar, então a gente completa com o quê? Com 0. Então o número formado será 640.953. A letra B a gente faz a mesma forma. 8 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 3 centenas e 1 unidade. Completa a dezena com o quê? Com 0. Então o número formado foi 85.301. Então na última nós temos que em 15 de maio de 2010, a australiana Jessica Watson, 16 anos, tornou-se a mulher mais jovem a dar a volta ao mundo a bordo de um barco, sozinha e sem auxílio externo. Ela percorreu cerca de 43 mil quilômetros em 7 meses de jornada. Quantas ordens e quantas classes tem o número que representa a distância percorrida por Jessica? Então ela percorreu quanto? Percorreu 43 mil quilômetros. Então, quando fala 43 mil, mil nos remete à classe dos milhares. Então, se a gente for colocar as classes, nós temos as classes dos milhares e após ela nós temos a classe das unidades simples. Como ele falou 43 mil, esse 43 está na classe dos milhares, então a gente coloca 43. Como não falou mais nada após, a gente completa com 0. Nas unidades simples, nós temos 3 ordens, então 3 zeros. 43 mil. E ele pergunta quantas ordens e quantas classes tem o número que representa a distância percorrida. Então, se a gente for contar as ordens da direita para a esquerda, nós vamos ter quantas? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. E acabamos de ver que nós temos duas classes, a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Então, a resposta: o número 43 mil possui 5 ordens e 2 classes. Então, meus amigos, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.